Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, graça e paz. Estamos de volta com o programa A Palavra da Fé. Tive o privilégio de estar recebendo um convite do pastor Eliseu Torres para estar conversando com você, telespectador, sobre um assunto muito importante. A fé. Você considera a fé um assunto importante? Pois bem, é nesse assunto que vamos tocar nesse programa. No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, temos uma passagem muito importante entre os versículos 5 a 13, que vai nos elucidar algo fantástico e tremendo sobre a fé. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Foi um livro escrito primeiramente para os judeus, para eles entenderem quem era o Messias, que era o Mashiach aguardado, Jesus Cristo, feito Deus conosco, Emmanuel. E também esse livro tem um apelo muito forte para que os judeus entendessem que a promessa também era para os gentios, ou seja, que Deus tinha vindo à terra para os judeus e também para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não nasceram judeus, que não se fizeram judeus. Vamos lá então? Em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vamos orar? Senhor amado Deus Pai, agradecemos nesse momento pela vida, pela oportunidade de viver os dias que o Senhor tem preparado para nós. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela graça de Jesus, pela comunhão do Espírito Santo e pela Tua palavra, que, como diz em Salmos 119 e 105, é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Por essa palavra que tem nos mostrado a direção a seguir e que tem nos mostrado que dia após dia podemos nos tornar cristãos e pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, e neste momento fala conosco, fala poderosamente conosco, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vejam que passagem maravilhosa. E vamos entender esse quadro, o que está acontecendo. Temos um centurião, um homem, um oficial do exército romano, um conhecedor profundo das leis de Roma, alguém de respeito, pois ninguém se torna um centurião somente estudando sobre guerras, estudando sobre batalhas. Esse homem tinha uma história, esse homem tinha conhecimentos, esse homem tinha, o que podemos dizer, o respeito do Império Romano. Centurião significa chefe de 100. E esse homem, ele está na casa dele.
E a situação que ocorria na casa dele é que um servo, veja bem, um servo dele estava doente. A Bíblia não está falando que é um filho, nem um parente, nem uma esposa, mas um servo. E esse homem sai da casa dele para se encontrar com Jesus Cristo, o qual provavelmente ele tinha ouvido falar que era um rabi, um mestre, alguém que, mediante o poder de Deus, operava curas, maravilhas e milagres. E ele vai ao encontro de Jesus. Para você, telespectador, entender o que está acontecendo, esse homem está arriscando a própria vida e o próprio cargo, porque, mediante as leis de Roma, era proibido que um romano pedisse ajuda a uma outra pessoa que não fosse um outro romano, um outro oficial. Ele está pedindo, mediante as leis de Roma, ajuda para um judeu, para alguém que, se alguém ouvisse um outro centurião, ouvisse fazendo isso, ele poderia perder não somente o cargo, mas também a vida. Mas esse homem arrisca a vida, arrisca o cargo pela vida do seu servo. Vemos que era um homem com compaixão. Vemos que esse centurião era um homem diferenciado. Era um homem que se preocupava com o seu servo, com o seu criado, a ponto de sair de sua casa. E então ele se encontra com Jesus. E vemos ele fazer algo tremendo, pedindo ajuda. E Jesus, sendo Emmanuel, Deus conosco, vendo o coração deste homem, diz: irei à tua casa, dar saúde ao teu servo. E a resposta dele é tremenda. Vemos humildade nessa resposta. Vemos ele se colocando como alguém que não era merecedor de Jesus ir na casa dele. Meus queridos, se fosse uma outra pessoa, iria: com prazer vou te receber, Jesus, na minha casa. Eu sou um centurião, eu sou um oficial, sou alguém importante. Não. Ele se coloca com alguém que não é digno de receber Jesus em sua casa. Jesus fica impactado com isso, fica impressionado. E ele continua: dize somente uma palavra, e o meu servo há de sarar. Ele, esse centurião, ele não tinha dúvida alguma que estava ali diante de alguém, Jesus, que tinha autoridade no mundo espiritual, a autoridade de Deus, porque começa a explicar a fé dele. Ele vê que Jesus fica impressionado e ele explica a fé dele. Porque eu sou homem debaixo de autoridade e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. E digo a um vai e ele vai, e outro vem e ele vem. Então, Jesus, se o Senhor disser uma palavra de cura para o meu servo, o Senhor tem autoridade sobre a doença, autoridade sobre os mortos, autoridade de Deus, eu sei que ele vai ser curado. E então a Bíblia vai nos dizer, no 13, que naquela mesma hora o seu criado sarou. O que é isso, meus queridos? É fé. Quando vamos no livro de Hebreus, capítulo 11, e é um capítulo muito especial sobre fé. E o livro de Hebreus também é um livro muito especial, por quê? O livro de Hebreus, em seus capítulos, vai ensinar judeus convertidos a Cristo, judeus convertidos ao cristianismo, como viver como cristãos. Então temos no capítulo 11 do livro de Hebreus, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, este homem, quando se encontra com Jesus, não está vendo o servo dele, mas ele tinha um firme fundamento, ou seja, algo dentro dele que não se moveria facilmente, de que se Jesus falasse algo, o que ele não estava vendo aconteceria com o servo dele. Isso é tremendo. Por isso, então, o servo dele foi curado. Para você entender um pouco mais fácil a fé, é como se alguém, uma pessoa muito rica, ele dissesse na sua morte que deixou escrito para você que nos ouve 100 mil reais. Só que para você receber esses 100 mil reais, você teria que declarar publicamente que acreditava que aquela pessoa, aquele filantropo, morreu e deixou 100 mil reais para você. E na hora que você declarasse publicamente,
fulano deixou 100 mil reais para mim, então você receberia esses 100 mil reais. Ou seja, foi lhe dada uma promessa de algo que você não viu, mas era necessário que você declarasse publicamente que acreditava para receber. Assim é a fé. Um firme fundamento de coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E a fé não é somente, meus queridos, para coisas de doença, mas também é para o financeiro, é para qualquer situação que esteja te afligindo, que esteja te perturbando. Mas o próprio capítulo 11 vai dizer no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. O que é isso? Deus quer nos presentear. Galardoar significa presentear. E presentear com o quê? Com a vida com abundância. Uma vida diferente. Uma vida ao qual você ainda não viveu. Uma vida ao qual você ainda não conheceu. Uma vida que Deus planejou para você desde o seu nascimento. Mas você pode então me dizer, mas pastor Alan, eu não tenho fé. Eu não consigo ter fé. Eu preciso receber fé. Não, meu querido e minha querida. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, e eu quero até ler com você agora para a gente ver na íntegra. Há algo da parte do Senhor que vai nos dar uma certeza poderosa sobre a questão da fé, de que todos nós, sem exceção, temos uma porção de fé dada por Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3, vai nos dizer assim, a palavra do Senhor. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus não pediria algo para nós se Ele não nos tivesse dado. Deus repartiu para cada um de nós uma porção de fé. Eu costumo ministrar sobre fé, que eu comparo a fé como um músculo. O bíceps, por exemplo. Você não chega para Deus e diz, Deus, meu bíceps está pequeno, está magrinho. Me dá mais bíceps? Me dá mais um bíceps? Não. O que você vai fazer com ele? Você vai para uma academia ou vai contratar um personal trainer, né? E vai começar a treinar, desenvolver o seu músculo. E o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer. Com a fé é da mesma maneira. Eu, Alan, quando comecei a caminhar na fé, quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu comecei com coisas pequenas, uma dor de cabeça. Via dor de cabeça em mim, eu falava em nome de Jesus, vai embora. E ela ia. Eu machucava uma mão e começava a incomodar, eu falava, dor, cessa agora, em nome de Jesus. E a dor cessava. E eu comecei a ter confiança para orar por outras pessoas também. E a doença ia embora. E as pessoas eram curadas. Eu comecei a ter fé para pedir que portas se abrissem. E as portas começaram a se abrir. Ou seja, eu fui crescendo em fé. Então, neste momento, você que nos assiste, eu faço esse convite para você começar a exercitar a sua fé. Eu não sei qual é o seu problema nesse momento agora. Pode ser que esteja passando por uma enfermidade. Pode ser que o desemprego bateu na tua porta. Pode ser que seu filho esteja envolvido com drogas. Pode ser que esteja algum outro problema. Independente do problema, a fé que Deus te deu é suficiente para você alcançar esse milagre, alcançar essa cura, reverter essa situação, no nome de Jesus Cristo. E como isso funciona? Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas espera aí, eu tenho que ter um Senhor e Salvador? Sim. O mundo espiritual é muito mais complexo do que você imagina. A Bíblia nos relata que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem significado. Você já reparou que muitas vezes você acorda até bem, mas você começa a ouvir uma vozinha, você começa a ouvir algo que fala, não vai dar certo,
vai piorar, vai ficar ruim e aquilo começa a deixar triste. Então, são influências do mundo espiritual sobre nossas vidas. O mundo é muito maior do que aquilo que nós vemos. Esse mundo que nós vemos no físico não é nem um terço da realidade do que o mundo é. O mundo espiritual é muito maior que podemos ver e enxergar. Então, por isso sim, precisamos do senhorio de Cristo como alguém para nos proteger, para nos guardar. A Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. Temem a quem? A Deus. E por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou por nós, Ele passa a ser o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Senhor. Recentemente, nós comemoramos a Páscoa. Relembramos a morte de Jesus numa sexta-feira e a sua ressurreição no domingo. Lembramos que Ele está vivo e reina ao lado do Deus Todo-Poderoso. E Ele quer ser o seu Senhor, quer ser o seu libertador, quer ser o seu ajudador. Então eu te convido agora nesta hora a fazer esta oração comigo, que representará o momento mais importante da sua vida. Repita comigo. Eu, e diga o seu nome, reconheço que necessito da ajuda do Senhor Jesus Cristo e aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu libertador, e renego e rejeito qualquer aliança com as trevas e declaro que a partir deste dia eu quero viver esta nova vida, que reconheço que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele para me libertar, para me salvar, para me curar e fazer de mim uma nova criatura, uma nova pessoa nele, em Jesus Cristo de Nazaré. E agora eu quero orar por você. Pai, esta pessoa que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele acabou de nascer. Ele acabou de se fazer nova criatura. E colocamos dentro de ti a situação que ele está vivendo, que pode ser uma enfermidade, pode ser um câncer, pode ser uma leucemia, pode ser um problema circulatório, pode ser algo no coração, pode ser um problema no rins, pode ser um problema de ordem financeira, um desemprego, pode ser que a empresa dele não esteja indo bem, possa ser, pai, na família, tem alguém, pai, com vício, tem alguém desaparecido. Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, eu invoco o teu nome com tremor e peço a tua intervenção. Que no nome de Jesus chegue cura nesse lar. Em nome de Jesus, chegue sabedoria e direção financeira para ele conseguir um novo trabalho, para que os negócios comecem a ir bem. Pai, que essa pessoa desaparecida volte, que essa pessoa que tem vício, ele pegue nojo do vício e que a paz reine nesse lar, em nome de Jesus. Amém? Meu querido e minha querida, foi uma honra, foi um prazer estar com você nesse período. Eu sou muito grato pela tua atenção, pelo teu tempo que você ficou assistindo esse programa. E nós queremos te fazer um convite. Às quintas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite. E aos domingos, 10 horas da manhã e às 18 horas à noite. Temos cultos, temos momentos de oração e de comunhão com Deus. E nós estamos situados aqui na Avenida Juca Sampaio, número 22, depois do hipercomercial, de frente ao Amadeus Madeiras. Eu quero te convidar para poder lhe dar um abraço e poder lhe conhecer e lhe apresentar mais ainda dessa palavra poderosa e dessa vida abundante com Deus Todo-Poderoso. Um abraço, fique com Deus e seja abençoado na prática desta palavra maravilhosa.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.